Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz com você, meu querido? Pois bem, aula de hoje, aula 3, variáveis. Nessa aula, nós teremos o cuidado de passar com muita calma, até porque as variáveis são conceitos essenciais em qualquer linguagem de programação. Nenhuma linguagem de programação que eu conheça, devo conhecer umas 8, nenhuma deixa de usar variáveis. Ok? Variáveis são um conceito essencial, elas estão no topo da lista de aprendizado e com vocês não pode ser diferente. Ok? Se você baixou seu arquivo, vá no arquivo, né? Se você baixou aí, vá no arquivo, abrir notebook, fazer upload, escolhe o arquivo e traz para cá, beleza? Se você não baixou e quiser começar do zero, abre uma nova aba aí no seu Google Chrome, né? Loga com sua conta do Gmail e vamos praticar. O que são variáveis, né? Variáveis eu chamo de gaveta temporária de memória. Por que isso? Porque as variáveis elas permitem você trabalhar em tempo de execução. Eu estou processando uma tarefa e após finalizei aquela tarefa, armazenei, por exemplo, uma lista com 100 nomes. Depois eu preciso gravar, ou seja, num disco, num HD, ou exportar isso via PDF, porque quando eu fechar o meu sistema, quando eu desligar o meu sistema, aquela gaveta, ela é encerrada. Então o que é variável? Você tem X de memória, por exemplo, 4 GB de memória. E você pede para que o computador, o interpretador, reserve um espaço para você trabalhar temporariamente naquele local. Seria uma gaveta. Acabou o seu trabalho, ele vai liberar aquela gaveta, liberou aquela memória e você vai poder trabalhar com outra coisa. O Python não precisa, não há necessidade de você gerenciar o chamado despejo de memória, né? Você, em linguagens de programação como C e como Java, né, tem o Garbage Collection, que é a administração da limpeza da memória. Isso tem que ser constante, senão você pode ficar com esse problema de memória. O C também, você precisa disso. Linguagens antigas precisavam ficar limpando os índices para liberar espaço. O Python não. O Python, a tipagem do Python, por isso que ele é chamado linguagem de alto nível. Ele trabalha direto com a pessoa, não exatamente com o hardware do computador. Diferente da linguagem C, linguagens como Fortran. Essas linguagens trabalham mais na camada inferior, no hardware. Controla as entradas e saídas. Você consegue mexer com o hardware em si. No Python você consegue acionar, mas não é o foco disso. Então, as variáveis são gavetas de memória. Ok, pessoal? Então vamos lá. Lembrando da última aula, né? Uma mensagem você pode imprimir com Python. Olá, estou aprendendo Python. Aqui está um exemplo. Você pode fazer um comentário simples, basta colocar um sustenido. Essa parte em verde não será lida pelo interpretador, apenas a parte que está em vermelho aqui, ó, print. Um comentário como docstring, você pode, inclusive, esse comentário que está aqui entre as 3 aspas ou os 3 apóstrofos, são 2 formas de comentar. Ó, eu posso fazer assim, tá vendo? Ó? Esse é um comentário simples. Para que serve um comentário? Serve para documentar seu programa. Por exemplo, este programa foi criado, tá vendo? Você coloca lá, foi criado pela pessoa nessa data, com essa função. Isso é docstring. Quando eu rodar, ele vai aparecer apenas o que interessa, que é a variável texto. Tá? Ele não vai imprimir essa parte em vermelho. Como que eu crio uma variável? Simples demais no Python. Eu defino o nome dela, dou um igual e coloco o conteúdo. Observe, eu vou até tirar isso aqui. Observe que as variáveis no Python, diferente de outras linguagens, eu vou parar de comparar com as outras, tá bom? Eu não comparo dizendo que Python é melhor e Java é pior. Não, cada uma tem sua funcionalidade. Não tem ferramenta melhor ou pior.
Cada uma tem sua utilidade de acordo com o seu problema que você precisa. Para escrever aplicativos, por exemplo, para mobile, Android, eu vou usar Java. Para escrever aplicativos para ciência de dados, vamos usar Python. Cada um tem a sua utilidade, ok? Dá para fazer mobile com Python? Também dá, mas não tem o mesmo poder, né, que o Visual Studio me fornece com o Java. Então cada um tem sua utilidade. Mas quando eu crio a variável aqui, eu não preciso dizer o tipo dela. Por isso que na aula de tipagem de dados, eu vou passar melhor para vocês isso, eu só preciso escrever o nome da variável, com algumas regras, e colocar, entre aspas, se eu quiser uma mensagem, está aqui. Eu quero criar uma outra chamada cidade, então eu coloco cidade igual, eu posso colocar tanto ela como duas aspas, como dois apóstrofos. E esse comentário na frente, ele também aceita? Aceita. Ele vai apenas gravar a variável cidade e o comentário ele ignora. Agora eu posso dar um print e trazer a variável texto e cidade. Espera aí, professor, e esse ponto e vírgula? Lembra que eu posso colocar duas instruções? Eu tenho a primeira é texto. Quem é texto? Está lá em cima. Nossa jornada já está começando. Aqui, ó. Tá vendo? Ele está aqui. E o que é a cidade? É Guarulhos. Mas se eu quiser fazer uma variável e quebrar uma linha, eu coloco o barra N. Lembra do carro de quebrar? Ó, eu vou dar um executar, vou dar de novo, vou dar de novo. E aqui, imediatamente, quando eu chamar esta variável e o Python começar a ler, quando chegar no barra N, ele vai quebrar. Ok? Onde eu colocar o barra N, ele vai dar uma quebra de linha. Isso é usado para fazer comandos maiores, tá bom? Textos que você precisa continuar. Ó, nossa, quebrou, jornada só está começando, depois Guarulhos. Outra variável, estado. Eu posso juntar as variáveis? Posso. Esse é um processo chamado concatenação do Python. O que é isso? Eu tenho a primeira variável, que é estado, eu dou um mais, como se fosse uma soma, eu dou um sinal, aqui ó, um espaço em branco, dou um mais de novo, e eu posso juntar tudo numa linha só, gravando na variável país. Quando eu pedir para imprimir país, olha o que ele me traz. São Paulo, mais um espaço que está aqui, ó, o espaço aqui, ó, e depois Guarulhos. Se eu tirar esse espaço aqui, se eu colocar só assim, ó, se eu colocar apenas São Paulo, mais cidade. Mesmo que você dê um espaço aqui entre o mais, mas quando eu imprimir, ele vai aparecer colado aqui, ó. Porque ele não vai reconhecer isso aqui. Eu posso dar vários espaços aqui, ó. Não vai mudar nada. Na hora que eu der o rodar aqui, ó. Agora, se eu colocar aqui um espaço aqui, ó, tá vendo? Ó, e acrescentar o mais, aí ele concatena. Textos com Python, eu uso assim, ó. Eu uso o sinal de mais. Agora está aqui. Se eu colocar uma palavra aqui, ó. Se eu colocar mais uma palavra aqui, ó. Eu vou colocar o D, ó, tá vendo, ó? Juntou, está aqui. Ok? Vamos lá. Algumas variáveis aqui embaixo, como uma mensagem, né? Já passamos sobre isso. Só que o Python tem regras para criar variáveis, tá? Como toda linguagem tem. Veja, eu posso usar o underline para criar uma variável. Tá aqui, ó, mensagem underline 1. Ele aceita. Não tem problema nenhum. Eu posso criar outra variável como nome underline da underline cidade. Ele aceita. Mas será recusado se eu começar com número. Não pode, ó. Tá vendo? Não dá para criar variável começando com números. Como também eu não posso criar variáveis com as funções internas do Python. A int, a string, a lower, a case, são palavras chamadas reservadas. Tem uma lista inteira na documentação, mas se por acidente você tentar criar uma variável com uma palavra reservada, ele não vai deixar. Tá? Ele não vai deixar porque isso é reservado ao Python. Se eu criar uma variável que ele não deixa, ele vai dar mensagem, ó, aqui, ó, tá vendo? Opa, vai dar mensagem aqui, ó, 10 mensagem igual, vai dar syntax error. Você não pode, essa sintaxe é inválida. E com espaço, também não dá para criar variável com espaço, vai dar syntax error também. Ok? Não esqueça disso, não pode usar números, mas se eu quiser colocar assim, ó,
mensagem 10. Ele aceita. Olha que interessante. Assim ele aceita. Tá vendo? Ó, tanto que se eu aqui embaixo escrever, traga para mim a variável mensagem 10, é outra forma de você chamar a variável. Você basta escrever o nome dela, variável, ó. E já traz o conteúdo. Ah, mas se eu quiser colocar o print, também aceita? Posso dar print aqui. Posso colocar, ó, até um texto dentro. Ó, esta é a... Tá vendo? Ó, esta é a... Aí fecho aqui. Só que agora eu tenho que colocar uma vírgula, para separar a variável, né, o objeto. Python, tudo trabalha com objeto. Vocês vão aprender isso depois. Então eles têm funções próprias. Quando eu rodar aqui, ó, esta é a mensagem. Esta é uma variável, tá vendo? Se eu quiser colocar uma mensagem aqui, ó, por exemplo, Deus é vida. Se eu colocar aqui, ó, esta mensagem, esta é a, tá vendo? Eu posso acrescentar aqui o conteúdo do dia, tá vendo? Aqui juntei a mensagem com a variável. Ok, pessoal? Nome de espaço não pode. E se eu chamar a variável que eu não criei? Nome do usuário igual Barnabé. Imprima o nome do usuário. Tá vendo que o nome do usuário aqui tem um underline? E aqui não tem. Vai dar o quê? Name error. Não se assuste, é muito comum a pessoa estar começando, ficar com medo, tá? Mas name error quer dizer, nome de usuário não foi definido. Estou com dúvida, não consigo interpretar. Cola isso aqui, ó, copia, cola. Vai no Google Chrome, no tradutor, joga lá, tá vendo? Por exemplo aqui, ó. Ó, nossa, eu não sei o que significa isso aqui. Então vamos para o tradutor do Google, ó. Nossa, deu uma mensagem estranha, não entendi. Simples, galera. Copia aqui, ó. Copia a mensagem, não está definido, tá vendo? E se eu colocar aqui, ó, lá igual ele colocou, ó, name, tá vendo? O nome não está definido, ou seja, você criou uma variável que não existe. Ok, continuando. Cuidado com as maiúsculas e minúsculas, o Python é rigoroso com isso. A variável preço do item é uma e preço com P maiúscula é outra. Cuidado, porque se você colocar achando que é a mesma, você pode ter problemas. Cuidado com a indentação. O que é indentação? Uma das coisas que eu acho chata no Python é o espaço. Se você começar a criar uma variável dando espaço aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um espaço aqui, ó, de cara já vai dar esse erro, ó. Tá vendo, ó? O erro chama-se inexpect indentation. Ele vai dar um erro de cara nisso daqui, vai dar problema. Você não pode criar variáveis ou fazer estruturas com faltando espaço. Isso é importantíssimo. Eu dei um exemplo aqui, ó. Você vai estudar o if daqui a pouquinho, nas próximas aulas. Mas eu vou testar aqui, ó. Se a senha criada for igual ao número, então imprime essa variável. Se não, imprime isso aqui. Só tá vendo esse espaço em branco aqui? Isso chama-se indentação. Na linguagem C# e no Java, ele usa um par de chaves. No Python não. No Python basta dar o Enter, ele já põe um espacinho aqui, dizendo que este bloco pertence ao if. Cuidado com o espaço, sempre vai dar esse problema. Bom, eu posso também criar variável capturando um valor usando a função input. Como? Eu escrevo input, peço uma mensagem, digito uma palavra, digito um nome, sei lá, César, e ele vai trazer para mim o mesmo nome. Eu posso também pegar uma variável e usar um input para capturar um nome. Por exemplo, digite seu nome, Carlos. Quando ele der o Enter, ele vai dar um olá, vírgula, e a variável, olá, Carlos. Eu posso pedir o nome também da cidade, posso juntar a cidade, mais uma frase, ó, tá vendo? Como eu escrevo a variável, dou igual e coloco o valor. Tá vendo? Isso aqui, ó, é um exemplo. Eu posso pedir o nome, posso pedir idade, tá vendo? Eu posso pedir o nome da pessoa com o input. O input é muito usado. Você vai ver muito isso na programação. Digita um nome, sei lá, Matias, ou sei lá, o Matos. Ele pega, qual a idade sua, Matos? 30. Ele coloca, seu nome Matos, sua idade é 30. Ok, pessoal? Variáveis no conteúdo muito usado mesmo com Python. Tá bom? Vamos salvar esse conteúdo aqui para não perder. Muito usado, vocês vão ter bastante material sobre isso durante o curso. Ok? Grande abraço, fica com Deus e até mais, pessoal!
Deus abençoe cada um de vocês.